Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 224. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Se você ainda não segue Mulheres com Fé @oficial, faça isso hoje mesmo. E além do YouTube, nós também estamos com os áudios disponíveis no Spotify, no podcast. Você pode compartilhar com quem você quiser. Hoje eu vou ler para vocês Jeremias dos capítulos 18 ao 22. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, nosso querido Senhor e Salvador, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua presença, aprendendo mais sobre a Tua palavra, sobre a revelação da Tua vontade para com as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos ensinando, nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão sobre tudo que vamos ler hoje, que possamos gravar, registrar em nossos corações e assim compartilhar com as pessoas que não Te conhecem, Senhor Deus, os tesouros da Tua palavra. Pai, que nós possamos aprender algo novo sobre Ti hoje como nunca soubemos antes e que possamos amar mais a Ti e mais as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Perdoa os nossos pecados, endireita os nossos pensamentos, transforma as nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 18. Na casa do oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias à parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês estão nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor, perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra eles e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor, ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal?
mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compadeci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. Que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos a espadas na batalha. Seja ouvido o grito que vem das suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles. Pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes, nem apagues de diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Jeremias capítulo 19. Assim diz o Senhor, vá comprar um vaso de barro de um oleiro, leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Rinom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga, ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Sobre este lugar trarei desgraça, tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com o sangue de inocentes. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei nem jamais me veio à mente. Por isso certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou vale de Ben-Rinom, mas vale da matança. Esvaziarei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Eu os farei morrer à espada perante os seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e darei os seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que esta cidade fique deserta e seja tema de zombaria. Todos os que nela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei com que comam a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhes a vida lhes infligirão durante o cerco. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro que não se pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados, até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei essa cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados, como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso e todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Jeremias voltou então de Tofete para onde o Senhor o mandara a profetizar, e entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Jeremias capítulo 20. Jeremias e Passur. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama Passur, e sim Magor Missabibe, pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos.
Você verá com seus próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, pastor, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. A queixa de Jeremias. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse, você é um pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que eu lhe ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Jeremias capítulo 21. Deus rejeita o pedido de Zedequias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias enviou-lhe Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Masaéias. Eles disseram, consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes, digam a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, que cercam vocês do lado de fora do muro, e eu os reunirei dentro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo desta cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhes a vida. Ele os matará à espada sem piedade nem misericórdia. Não terá deles nenhuma compaixão. Digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome
ou pela peste. Mas todo que sair e render-se aos babilônios que cercam vocês viverá. Este escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem a essa cidade, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Digam à casa real de Judá, ouçam a palavra do Senhor, ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor. Administrem justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível. Por causa do mal que vocês têm feito, eu estou contra você, Jerusalém. Você que está entronizada acima deste vale, na rocha do planalto, declara o Senhor. Vocês que dizem, quem nos atacará, quem poderá invadir nossas moradas? Eu os castigarei de acordo com as suas obras, diz o Senhor. Porei fogo em sua floresta, que consumirá tudo ao redor. Jeremias capítulo 22. Juízo sobre os reis maus. Assim diz o Senhor, desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, tu que te assentas no trono de Davi, tu, teus conselheiros e teu povo que passa por estas portas. Assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, e nem derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Mas se vocês desobedecerem a essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto, porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Preparei destruidores contra você, cada um com as suas armas. Eles cortarão o melhor dos seus cedros e os lançarão ao fogo. De numerosas nações, muitos passarão por esta cidade e perguntarão uns aos outros, por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta grande cidade? E lhes responderão, foi porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhes culto. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá sua terra natal. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu deste lugar. Ele jamais voltará, morrerá no lugar para onde o levaram prisioneiro, não verá novamente esta terra. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz, construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos, faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa, além do lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando, ah, meu irmão, ou ah, minha irmã. Nem se lamentarão clamando, ah, meu Senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Jerusalém, suba ao Líbano e clame, seja ouvida a sua voz em Bazã. Clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados.
Eu a adverti quando você se sentia segura, mas você não quis ouvir-me. Esse foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece. O vento conduzirá para longe. Todos os governantes que conduzem você e os seus aliados irão para o exílio. Então você será envergonhada e humilhada por causa de todas as suas maldades. Você que está entronizada no Líbano, que está aninhada em prédios de cedro, como você gemerá quando lhe vierem as dores de parto, dores como as de uma mulher que está para dar à luz. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu a luz, para um outro país, onde vocês não nasceram e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. É Joaquim um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer? Porque ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. O capítulo 18 começa com o Senhor instruindo o profeta Jeremias a visitar a casa do oleiro, um local onde os vasos de barro são moldados e esculpidos conforme a vontade do artesão. Esta cena nos apresenta a metáfora central do capítulo, na qual Deus se apresenta como o oleiro divino e Israel como o vaso de barro. O Senhor ordena a Jeremias que vá à casa do oleiro, um lugar onde a arte da cerâmica ganha vida. Ao chegar à casa do oleiro, Jeremias se depara com uma cena intrigante. Ele observa o oleiro trabalhando com cuidado a argila em sua roda de oleiro, moldando-a e dando-lhe forma. Este artesão divino representa a Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, que exerce seu controle amoroso sobre a vida dos seus filhos. A metáfora aqui é clara. Assim como o oleiro tem poder de dar forma à argila, Deus tem o poder de moldar e direcionar nossas vidas de acordo com seus planos e propósitos. Dos versículos 7 ao 18, nos ensina lições profundas sobre a soberania e a misericórdia de Deus, nos desafia a responder com obediência e arrependimento diante da sua vontade soberana, reconhecendo que assim como a argila nas mãos do oleiro, somos moldados por suas mãos habilidosas. Nos versículos 13 ao 17, começa com uma descrição da apostasia de Israel. A nação escolhida por Deus havia abandonado o caminho da retidão e se voltado para deuses estrangeiros, seguindo os caprichos de seus corações. Essa apostasia é comparada a um poço rachado, incapaz de reter água. Esta metáfora evoca uma imagem de instabilidade e falta de sustentação, refletindo o estado espiritual de Israel naquele momento. Também houve uma conspiração contra Jeremias, que, em meio a essa apostasia, os líderes e o povo de Israel começaram a conspirar contra o próprio mensageiro de Deus, o profeta. Eles tramam planos para silenciá-lo e impedir que ele continue a proclamar as palavras de Deus. Essa conspiração revela o grau de hostilidade que pode surgir quando a verdade confronta a desobediência. Depois nós vemos o apelo de Jeremias por justiça e vingança dos versículos 18 ao 23, onde Jeremias faz um apelo a Deus, suplicando por vingança contra aqueles que tramam contra ele. Ele clama por justiça divina, pedindo que Deus revele sua ira aos seus inimigos. Essas palavras são carregadas de emoção e revelam o fardo que Jeremias carrega em seu coração, enquanto enfrenta a hostilidade daqueles que rejeitam a sua mensagem. O capítulo 19 começa com Jeremias recebendo uma ordem divina para adentrar o vale de Rinom.
um local conhecido por suas conexões com rituais pagãos e sacrifícios humanos. Nesse cenário sombrio, Jeremias é instruído a quebrar um vaso de cerâmica, um ato simbólico que representa a destruição iminente que Deus planeja trazer sobre Jerusalém e Judá. Em resumo, a primeira parte deste capítulo nos apresenta ao profeta Jeremias pronto para obedecer ao chamado divino e ao local escolhido por Deus, o Vale de Rinom, que desempenhará um papel fundamental na transmissão da mensagem profética. Esse contexto inicial é fundamental para entender a profundidade do simbolismo e da mensagem, que se desdobrará nos versículos seguintes, revelando as consequências da desobediência humana e a justiça de Deus em ação. Dos versículos 3 ao 9, nós vamos ver a mensagem simbólica do vaso quebrado. Este vaso, provavelmente feito por um oleiro experiente, representa Israel, o povo que Deus formou com cuidado e precisão, mas que agora está em estado de desobediência e rebelião. O ato de quebrar o vaso é uma imagem poderosa e triste da quebra da aliança entre Deus e o seu povo escolhido. Após quebrar o vaso, Jeremias dirige-se aos anciãos e sacerdotes de Jerusalém, explicando o significado do ato simbólico que acaba de realizar. Ele proclama que o Vale de Inom se tornará um local de morte e destruição, um lugar onde as pessoas serão mortas à espada e devoradas pelas aves e animais selvagens. Essas palavras são uma representação vívida da calamidade que se abaterá sobre a cidade de Jerusalém. Dos versículos 10 ao 13, nós vemos o julgamento, o anúncio do julgamento divino. O profeta enfatiza que isso ocorrerá devido à apostasia do povo, à sua adoração a deuses estrangeiros e à rejeição da aliança com o Deus verdadeiro. Jeremias continua sua proclamação profética, enfatizando que Jerusalém e Judá enfrentarão um destino terrível e inescapável. Ele descreve o cerco da cidade, que resultará em escassez de alimento e água, levando à fome e ao desespero. Dos versículos 14 ao 15, nós vamos ver a tragédia que vai se abater sobre o vale de Inom. Jeremias, após a sua proclamação profética, ele retorna à cidade de Jerusalém. No entanto, antes de encerrar o capítulo, ele recebe uma última mensagem do Senhor sobre o vale, que agora foi consagrado como um lugar de tragédia iminente. Deus confirma que o Vale de Inom, anteriormente associado às práticas idólatras e sacrifícios pagãos, se tornará um lugar de morte e destruição. A palavra do Senhor é clara. O Vale de Inom será preenchido com cadáveres daqueles que rejeitaram a Deus e adoraram os ídolos. No capítulo 20, somos confrontados com a angústia de Jeremias, que se sente compelido a proclamar a mensagem divina, mesmo quando isso lhe traz adversidade e o torna alvo de perseguição. Sua fidelidade a Deus e sua missão profética são postas à prova de maneira intensa. Dos versículos 1 ao 6, começa com um confronto entre Jeremias e o sacerdote chamado Pahur, que também era o principal oficial do templo. Pahur, representando a liderança religiosa de Judá, era um homem influente e poderoso. Ele ouve Jeremias proclamando a palavra de Deus. Incomodado com as mensagens de julgamento e condenação que o profeta traz, ele decide tomar medidas drásticas. Pahur prende Jeremias e o coloca no tronco, uma espécie de instrumento de tortura e humilhação, utilizado para castigar prisioneiros. Este ato demonstra claramente a oposição que Jeremias enfrentava por parte da elite religiosa e política de Jerusalém. Eles não estavam dispostos a aceitar a mensagem de arrependimento e advertência de Jeremias, e estavam dispostos a silenciá-lo de forma brutal. A situação de Jeremias piora ainda mais quando ele é retirado do tronco e levado ao tribunal. Lá, Pahur não apenas o repreende verbalmente, mas também ordena que ele seja açoitado. O profeta é espancado, sofrendo física e emocionalmente por causa de sua obediência a Deus. Depois de ser espancado, Jeremias é lançado em um poço de cisterna, uma prisão subterrânea cheia de lama e sujeira. Esta era uma forma cruel de punição, projetada não apenas para confinar o prisioneiro, mas também para causar sofrimento e privação.
Jeremias ficou afundado na lama, incapaz de se mover livremente. No entanto, mesmo diante desse cenário de sofrimento e desespero, a resiliência e a determinação de Jeremias brilham. Ele não se rende à opressão e à perseguição, mas continua a confiar em Deus, a cumprir sua missão profética. Essa atitude é um testemunho impressionante de sua fé inabalável e de seu compromisso com a verdade. Nos versículos 7 e 8, Jeremias inicia seu desabafo diante de Deus com um lamento profundo. Ele se sente enganado e pressionado por sua missão profética. Ele confessa que foi levado a ser um profeta contra sua própria vontade, como se tivesse sido enganado pelo próprio Deus. Essa afirmação revela a intensidade da angústia de Jeremias, que se sente como um jogo nas mãos divinas. Bom, embora essas queixas e lamentos, Jeremias não pode deixar de falar da palavra de Deus. Então ele compara a palavra do Senhor a um fogo ardente em seu coração, incapaz de contê-la. Esta imagem nos ilustra a intensidade da chamada divina que arde dentro dele. Jeremias não pode evitar a missão que Deus lhe confiou, mesmo que isso lhe cause sofrimento. Então Jeremias amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele continua a expressar a sua angústia, chegando a amaldiçoar, o dia em que ele nasceu. Ele lamenta a existência e deseja que o seu nascimento não tivesse ocorrido. Está nos versículos 10 e 11. Ele também enfrenta a zombaria dos inimigos, no versículo 12, e Jeremias louva a Deus por sua proteção. No capítulo 21, nós vemos uma reviravolta interessante, pois o rei Zedequias, temeroso da ameaça iminente dos babilônios, busca Jeremias em busca de uma orientação divina. O rei Zedequias, como líder do povo de Judá, enfrenta uma situação complexa e perigosa. Os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor, estão cercando Jerusalém e a cidade enfrenta a perspectiva iminente de cerco, fome e destruição. Zedequias sabe que precisa de uma palavra de Deus para guiar suas decisões e lidar com a crise que se desenrola diante dele. O pedido de Zedequias para Jeremias não é apenas uma busca por respostas, mas também um reconhecimento de que a situação está além de suas próprias capacidades e recursos humanos. Isso nos lembra da importância da fé e da busca da orientação divina em tempos de crise e incerteza. Jeremias, ele não ameniza a situação para o rei Zedequias ou oferece falsas esperanças, mas em vez disso, ele entrega uma mensagem direta e franca. Ele diz assim: Jerusalém será entregue nas mãos dos babilônios e a cidade será destruída. Não há espaço para negociação ou evasivas. A profecia de Jeremias é uma declaração implacável da justiça de Deus diante da rebelião persistente do povo de Judá. Zedequias, assim como seus súditos, estavam tentando se agarrar a qualquer vislumbre de esperança e estabilidade. Jeremias, entretanto, adverte contra esta ilusão. Ele declara que aqueles que permanecerem na cidade de Jerusalém não escaparão do juízo que está por vir. A cidade fortificada, as muralhas e os recursos materiais não serão suficientes para proteger o povo da justiça divina. A mensagem de Jeremias nos lembra que nossas escolhas têm peso e consequências. Em nossas vidas, frequentemente enfrentamos encruzilhadas onde devemos decidir entre caminhos diferentes. Essas escolhas podem variar de questões pessoais a decisões que afetam toda uma nação. O chamado à rendição também destaca a importância da humildade diante de Deus. Rendição não é fraqueza, é reconhecer nossa dependência de Deus e submeter nossos próprios planos e vontades à sua soberania. Essa lição transcende a narrativa de Jeremias e é uma verdade universal que nos recorda que, como seres humanos, não estamos no controle absoluto de nossas vidas. Em Jeremias 22, nós encontramos um fascinante capítulo que nos transporta para os corredores do poder e da realeza do antigo reino de Judá. No centro do palco está Joaquim, um rei que governou com uma mão de ferro, mas cujo reinado foi marcado pela opressão e injustiça social. Jeremias, o profeta destemido, emerge como um crítico ardente das ações do monarca, alertando-o sobre as consequências de seu governo negligente e ganancioso.
Jeremias começa exortando os reis de Judá a descerem da posição de poder e a entrarem na porta do palácio real, onde todos pudessem ouvir suas palavras. Ele faz isso para que a mensagem não seja confinada às paredes do palácio, mas ecoe por toda a cidade de Jerusalém. Esta ação simbólica destaca a importância de uma liderança transparente e acessível, que está disposta a prestar contas ao povo que serve. Joaquim é retratado como um monarca que falhou em cumprir suas obrigações divinas e sociais. No versículo 10 começa com um apelo dramático: não choreis por aquele que morre, nem o lamentais. Chorai amargamente por aquele que sai, porque nunca mais voltará e nunca mais verá a terra onde nasceu. Jeremias está essencialmente dizendo que não há motivo para lamentar a morte de Joaquim, pois seu reinado trouxe destruição e desonra sobre Judá. A condenação de Joaquim é ainda mais enfatizada no versículo seguinte, onde Jeremias declara que ele terá uma morte indigna e que não será honrado com um enterro digno. Isso é um contraste gritante com o que era esperado para um rei de Judá, que deveria ser um líder respeitado e reverenciado. A cobiça e a opressão são temas centrais aqui. Joaquim é retratado como um rei ganancioso disposto a enriquecer às custas da miséria de seus súditos. Ele não apenas acumula riqueza injustamente, mas também se recusa a pagar salários justos aos trabalhadores, uma prática que reflete uma total falta de compaixão e retidão. O versículo 14 continua com uma pergunta retórica contundente: acaso reinarás porque te aplicas a competir em cedros? Jeremias está questionando a validade da realeza de Joaquim, sugerindo que sua ambição de construir uma casa opulenta não é digna de um verdadeiro líder. O profeta está essencialmente lembrando-o de que o propósito de sua posição como rei não deveria ser a busca incessante de riqueza pessoal, mas sim o cuidado e a proteção do seu povo. No versículo 20, começa com um apelo angustiado: sobe o Líbano e grita, e levanta tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque todos os teus amantes estão quebrantados. Aqui Jeremias chama a atenção de todas as regiões circundantes para testemunharem a queda de Joaquim, indicando a magnitude da tragédia que se abateu sobre Judá. No versículo 21 nos mostra uma imagem poderosa. Falei contigo no teu descanso, mas tu disseste, não ouvirei. Esta foi a tua conduta desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvidos à minha voz. Essas palavras revelam a obstinação de Joaquim em ignorar as advertências de Deus ao longo da sua vida. Ele persistiu em seu caminho de opressão e ganância, recusando-se a ouvir a voz do Senhor. Jeremias, o profeta fiel, lamenta a queda de Joaquim e a desonra que isso trouxe à linhagem real. Ele chama Joaquim de pastor que não visita as ovelhas, lá no verso 22, enfatizando a negligência do rei em cuidar do povo de Judá. Em vez de proteger e guiar seu rebanho, Joaquim explorou e oprimiu seu próprio povo, levando a nação à desgraça. Então Jeremias aponta para um futuro em que a linhagem de Davi será restaurada e um rei justo governará Judá. E o versículo 24 inicia com essa declaração: vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do dedo direito de um homem, todavia dali o arrancaria. Aqui Deus jura pela sua própria vida, enfatizando a seriedade de suas palavras. Ele se refere a Conias, também conhecido como Jeconias, filho de Jeoiaquim, e declara, mesmo que Jeconias fosse tão valioso quanto o anel no dedo de alguém, ele seria removido do poder. Jeremias continua no versículo 25, anunciando que Jeconias será lançado fora, juntamente com a sua mãe e seus descendentes. Isso parece uma sentença severa, mas é importante entender o contexto histórico. Jeconias, também conhecido como Jeoaquim, havia sido um rei desastroso, cujo reinado levou à destruição de Jerusalém e ao exílio do povo de Judá na Babilônia. Sua remoção do poder simbolizava uma ruptura com a liderança corrupta e opressora que havia governado o reino.
Entretanto, no versículo 26, traz uma reviravolta notável. Levantai-vos, subi à terra do meu cativeiro e trazei convosco os vossos irmãos, e trazei-os como ofertas ao Senhor, juntamente com prata e com ouro e com carne e com libações. Deus, em sua misericórdia, está chamando o povo de Judá a retornar do exílio e oferecer sacrifícios no templo do Senhor em Jerusalém. Isso é um sinal de que, apesar das ações desastrosas de Jeconias e da queda de Judá, Deus ainda está disposto a receber seu povo de volta, desde que eles se voltem para Ele com um coração sincero. A reviravolta mais significativa ocorre nos versículos 28 e 30, onde Jeremias fala de um descendente de Davi que será exaltado e restaurado ao trono de Judá. Deus promete que, apesar da maldição que pesa sobre a linhagem de Jeconias, ele elevará um rei que governará com justiça e sabedoria. Este é um lembrete de que a promessa messiânica de um descendente de Davi, o Messias, ainda está viva e ativa, trazendo esperança para o futuro de Judá e para o mundo. Bom, terminamos aqui todos esses capítulos. Espero que você tenha aprendido algo sobre a palavra de Deus, tantos ensinamentos preciosos, mostrando a ação de Deus, a fidelidade de Deus, mostrando o caráter do nosso Deus. E nós somos também lembrados, principalmente nesse último capítulo, da graça de Deus e da esperança que Ele oferece, mesmo em meio a situações mais sombrias. Essa promessa aponta para o cumprimento final da justiça divina e da redenção por meio de Jesus, que é a luz brilhante no horizonte da história de Judá e de toda a humanidade. Amém, que Deus nos abençoe e te espero no próximo áudio. Tchau, tchau.